Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu quero mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês. E dessa vez no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 18 ao 20, que diz assim: Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de água e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Amém? Os desertos da nossa vida são inevitáveis. Todos nós, ao longo da nossa história, ao longo da nossa trajetória, passamos por desertos. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, né? Porque Ele venceu o mundo. Então, por mais que a gente tente, que se a gente pudesse escolher, nós não passaríamos por desertos. Os desertos são inevitáveis, né? Existem situações na nossa vida, circunstâncias que parecem que não há saída, parece que está tudo seco, parece que não produz, né? Parece que não há um escape para a gente. E são momentos ou áreas que parecem que não há vida, em que nada floresce, né? Em que nada produz, em que nada dá certo. E todos nós passamos por situações assim. Por mais que a gente tente evitar, nós passamos por situações assim. E às vezes a gente pensa que nós somos levados aos desertos porque por algum castigo ou porque nós estamos distantes de Deus, e nem sempre é isso. Às vezes realmente é isso. Às vezes a nossa desobediência, a nossa distância do Senhor nos leva a desertos. Mas muitas vezes, mesmo permanecendo firmes em Deus, mesmo trilhando os propósitos do Senhor, nós somos levados aos desertos, às dificuldades, né? Surgem problemas na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória, e não importa a situação que nós estamos ou o local que nós estamos, mas o que importa é se Deus está conosco, porque o que nós acabamos de ler aqui diz que até no deserto o Senhor abre, o Senhor cria, o Senhor faz mananciais de água. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Não importa a situação que nós estamos passando ou atravessando, contanto que o Senhor esteja com a gente. Então, como nós não podemos evitar os desertos, como nós não podemos evitar muitos problemas, muitas dificuldades que às vezes surgem na nossa caminhada, o que nós precisamos, devemos e podemos fazer é não abrir mão da presença de Deus na nossa vida, porque é essa presença que vai fazer toda a diferença. Não importa o lugar que você está, se contigo o Senhor está, né? Contanto que o Senhor esteja com você, contanto que a presença dele seja real na sua vida, independente da situação que você estiver passando, é isso que conta, é isso que faz a diferença. Então, o que nós precisamos é não abrir mão da presença de Deus na nossa vida. Porque os problemas, as lutas, as dificuldades, elas vão surgir, elas vão aparecer. Mas quando Deus está conosco, nós conseguimos atravessar. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele abre torrentes de água no meio da sequidão. Ele faz brotar, Ele faz florescer em lugares áridos, em lugares estéreis, como a Bíblia diz aqui no versículo 19, onde nós acabamos de ler: plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira. Ou seja, deserto é lugar estéril, é lugar onde não produz, é lugar onde não há vida, né? E o Senhor pode fazer brotar, pode fazer florescer, pode trazer vida até para os nossos desertos. Então, o que nós não podemos fazer é não abrir mão jamais da presença de Deus na nossa vida. Então, a gente precisa buscar, a gente precisa desejar, a gente precisa se empenhar
e em não permitir que a presença de Deus se afaste de nós, né? Como Davi fala no seu salmo: Deus, não retire de mim o teu espírito. E é isso que nós devemos fazer: ter uma vida de santidade, ter uma vida de consagração, ter uma vida de busca, para que a presença de Deus seja real e seja constante na nossa vida, independente do lugar, da situação, do momento que estivermos vivendo, né? O Senhor vai trazer a solução, vai trazer o escape, vai vir com a sua bênção sobre a nossa vida. E nós vemos que Davi, né, como eu falei, Davi tinha noção disso, porque Davi tinha passado ao longo da sua vida por muitos desertos, mas ele sabia que a presença de Deus estava com ele. Enquanto ele fugia de Saul, ele passou por desertos, ele passou por cavernas, ele se escondeu, né, ele passou por situações difíceis, fugindo, escondido de Saul, mas ele sabia que Deus estava com ele, e isso fazia toda a diferença. Enquanto Saul estava no palácio, mas sem a presença de Deus. Então não importa onde você está, né? Nem sempre deserto é sinal de castigo ou de que Deus está longe de você. Saul estava no palácio, mas a presença de Deus não era mais com ele. Então é melhor você estar num deserto, mas com a presença de Deus, do que você estar num palácio, mas não ter mais a presença de Deus na sua vida. E Davi tinha noção disso, e nós conhecemos a história dele. E depois que ele se tornou rei, que ele se assentou no palácio, né, que ele estava lá na sua zona de conforto, que ele poderia ter pensado: agora eu vou descansar, né? Agora eu cheguei no reinado. E ele poderia ter descansado, mas ele sabia o quanto a presença de Deus era primordial na sua vida. E uma das primeiras coisas que Davi organiza, né, que Davi faz como rei, é organizar uma forma, uma maneira para que a arca de Deus fosse trazida. Porque a arca de Deus simbolizava a presença de Deus, e Davi sabia o quanto a presença de Deus era necessária no seu reinado, era necessária na sua cidade, né, em Jerusalém. Então uma das primeiras coisas que ele fez foi mandar trazer a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus. Mesmo sendo rei, mesmo já estando lá na sua zona de conforto, ele continuava tendo como primazia, como algo principal na vida dele, a presença de Deus. E é isso que a gente deve fazer, independente da situação que a gente está. A presença de Deus tem que ser primordial na nossa vida, tem que ser a nossa primazia, tem que ser aquilo que a gente busca com mais anseio, com mais desejo, porque as situações na nossa vida vêm e vão, né? A gente passa por estações diferentes, né? A gente passa por problemas, por dificuldades diferentes, mas contanto que o Senhor esteja conosco, né? A Bíblia diz em Isaías mesmo: quando passares pelo fogo estarei contigo, quando passares pelas águas, né, elas não te submergirão. Então nós vamos passar por situações adversas, mas o Senhor vai estar sempre conosco dando escape. Então, como nós não controlamos as situações, né, como nós não controlamos os problemas, o que nós precisamos fazer é zelar pela presença de Deus em nós, com busca, com oração, com consagração, e não abrir mão da presença de Deus na nossa vida. Amém? E se você está passando por algum deserto, o Senhor pode fazer do seu deserto um manancial. Só busque a presença dEle, né? Só não abra mão da presença dEle, porque deserto não é o fim, né? Deserto não é o ponto final, contanto que Deus esteja conosco. Amém? Deus te abençoe.